Fabrício da Bergstrom, mais uma vez com você aqui para um conteúdo muito interessante. Você que já entendeu que o interclima, o climatizador, aquela tecnologia antiga que você usava para o conforto do motorista ou do motorista da sua frota, já ficou para trás. Você que está aí pensando em comprar pela primeira vez o seu ar-condicionado elétrico de teto, hoje nós vamos comparar o que está acontecendo no mercado brasileiro. É muito interessante considerar que a tecnologia interclima, climatizador, já ficou no passado e hoje o motorista ou o dono de frota está olhando para a solução de ar-condicionado elétrico de teto e está querendo entender como escolher entre as opções, as muitas opções que tem no mercado. Isso por quê? Porque depois que nós lançamos o nosso frescão, o nosso ar-condicionado elétrico de teto da Bergstrom, o mercado foi inundado por aparelhos que a gente chama de genéricos. São esses aparelhos que são fabricados muitas vezes em lugares que a gente não tem como identificar e que são rotulados aí com rótulos de distribuidores conhecidos do Brasil. E para o vídeo de hoje, nós escolhemos aqui para esse comparativo o nosso aparelho P23, recém-lançado no Brasil pela Bergstrom, a ser comparado com um aparelho genérico que anuncia em suas especificações 9.000 BTUs. Ambos utilizam a tecnologia inverter, que eu vou explicar um pouquinho mais a respeito disso ao longo do vídeo. E a gente precisa conseguir explicar para você que está no seu processo de escolha as diferenças técnicas da marca que abastece com a sua tecnologia todas as montadoras do mundo e as marcas genéricas e seus respectivos produtos. Assim, você vai entender por que escolher Bergstrom é o melhor caminho para você atingir de fato economia de combustível, atingir de fato a melhora da manutenção dos seus caminhões. E isso você já consegue reparar numa simples análise visual. Veja só, aqui não tem nenhum tipo de tratamento de imagem. Frescão da Bergstrom, genérico do mercado. Olha o tamanho das unidades. As unidades têm tamanhos muito diferentes. O aparelho Bergstrom é muito maior do que o aparelho genérico de mercado. Eu vou te explicar por quê. Vamos para mais um ponto de análise visual. O aparelho Bergstrom, ele ocupa 100% da bandeja do produto. A capa está cobrindo toda a bandeja do produto. Mas por que você está dizendo isso, Fabrício? Isso é um detalhe? Não, não é um detalhe. A questão é que a máquina Bergstrom, que está aqui debaixo dessa capa, e que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, aonde o segredo acontece, ela é muito maior do que a máquina usual dos genéricos de mercado. Terceiro ponto importante, a altura dos produtos também indica uma diferença muito grande. Veja a altura do produto genérico de mercado. Ele tem uma altura muito menor do que a altura do produto Bergstrom. Isso quer dizer o quê, meu amigo caminhoneiro, meu amigo administrador de frota? A máquina Bergstrom é muito maior, e ela é muito maior justamente para que seja mais eficiente. E agora, vamos aonde a magia acontece. Vamos tirar as capas dos produtos e vamos comparar tecnicamente aquilo que traz ganho de eficiência para você, motorista, e para você, administrador de frota. Olha aí, a grande diferença que existe entre os produtos já é de cara no visual, comparando a máquina dos produtos genéricos contra a máquina Bergstrom. E eu vou chamar a atenção aqui do amigo caminhoneiro, do amigo frotista, para um primeiro detalhe. O tamanho do isolamento térmico que a gente tem sobre a nossa evaporadora e a completa ausência desse isolamento nos produtos da concorrência. Mas é com a nossa explicação técnica que você vai entender muito mais a respeito disso, e para isso eu vou tirar esse isolamento térmico aqui para que tudo fique muito bem explicado para você. Uau! Olha a diferença entre os produtos quando a gente tira a capa de cada um deles. A gente já percebe a máquina Bergstrom muito maior. E o tamanho da máquina Bergstrom está totalmente ligado à eficiência do produto. Enquanto na marca genérica, a gente vê uma máquina muito menor. O que isso quer dizer? Quer dizer eficiência. A eficiência que vai levar você à economia de combustível, que vai levar você a diminuir a manutenção do seu caminhão. Agora, quando a gente começar a olhar componente a componente, a gente vai falar também muito sobre robustez. Robustez essa que você, amigo caminhoneiro, que você, amigo administrador de frota, sabe o quanto é importante
porque as nossas estradas não são 100% regulares, muito pelo contrário, e a gente precisa confiar no produto que a gente compra. Por isso que a gente vai explicar componente a componente como o projeto Bergstrom funciona. E só lembrando para você, amigo caminhoneiro, amigo administrador de frota, nós não estamos aqui produzindo esse conteúdo tão especial para vocês para simplesmente falar mal da concorrência. Não é esse o ponto. O ponto aqui é como você deve investir o seu dinheiro. Qual é o melhor retorno que você vai ter do seu dinheiro investido? E é para isso que a gente está aqui, para dar explicações técnicas, porque na hora de tomar essa decisão, não basta você pensar em uma ou duas variáveis. É muito importante que você pense sobre o todo, sobre toda a tecnologia que você está investindo, justamente para que você recupere o seu dinheiro investido o mais rápido possível. Ar-condicionado tem sempre os mesmos módulos de funcionamento. Sempre com um módulo compressor, uma condensadora e uma evaporadora. Vamos ver um pouquinho mais de perto a diferença de cada um deles? Vamos começar comparando os compressores. Veja só, esse componente tão importante para qualquer sistema de ar-condicionado, e quando a gente olha para o compressor da unidade genérica, a gente já vê de cara um compressor muito menor. O que quer dizer um compressor muito menor? Quer dizer rotação de funcionamento muito mais alta. E isso traz como consequência mais consumo de bateria, além de mais ruído, mais vibração. Aliás, falando em vibração, veja só, quando a gente olha o componente do produto genérico, a gente não vê nenhum chassi de instalação desse produto. Ele está fixado diretamente na base plástica do produto. E isso faz com que o motorista sinta ainda mais a questão vibracional do funcionamento do compressor. Mas não é só isso. Quando a gente olha no sistema de amortecimento do compressor, você vai ver apenas então somente borrachas que fazem com que a vibração seja amortecida. Contudo, a gente sabe, borracha ao longo do tempo, nas condições das nossas estradas, elas acabam por ressecar e esse amortecimento acaba indo embora. Quando você olha para o compressor da unidade Bergstrom, nós estamos falando de futuro, nós estamos falando simplesmente do compressor mais tecnológico de mercado. Aliás, um parênteses importante, o compressor Bergstrom é produzido pela Bergstrom. E não só isso, a gente vê um compressor muito maior e, portanto, um compressor que vai funcionar em rotações menores, o que quer dizer menor consumo de bateria. E não para por aí. O compressor Bergstrom está instalado sobre um chassi metálico, um chassi que protege a carcaça plástica do produto e reforça a questão de amortecimento à vibração do produto. E esse sistema de amortecimento se traduz em conforto para o motorista. Por quê? Porque este aparelho está montado sobre uma base que possui mola e borracha, evitando que essa vibração de funcionamento passe para dentro da cabine do caminhão. Agora vamos falar da unidade condensadora. A unidade condensadora, para você motorista, para você administrador de frota que não está tão familiarizado com ar-condicionado, é aquela unidade que fica exposta na parte externa do aparelho, com o ventilador que a gente enxerga do teto do seu caminhão. Vem comigo, vamos dar uma olhada na diferença? Falando do produto genérico, a primeira coisa que a gente vai notar é o tamanho da carcaça, uma carcaça relativamente pequena. Quando eu abro a carcaça da condensadora, eu já percebo aqui um trocador de calor, um radiador de um tamanho extremamente limitado, que não ocupa toda a base do produto e que, portanto, terá uma menor capacidade de troca de calor, assim tendo uma menor performance de eficiência, de resfriamento da cabine do seu caminhão. E quando você fala da condensadora Bergstrom, gente, estamos falando aqui de outro mundo. Olha aqui, nós estamos falando de uma unidade condensadora que representa quase o dobro do tamanho da maior parte dos concorrentes genéricos que a gente vê no mercado brasileiro atualmente. O que isso quer dizer? Quer dizer maior capacidade de resfriamento. Fabrício, mas por que a gente escuta 9.000, 10.000, 11.000 BTUs? Veja, esse mercado ainda não foi regulado pelo Inmetro. Portanto, a concorrência está se dando o direito de anunciar potências variadas e que ainda não foram medidas sob a mesma perspectiva de avaliação e legislação. Contudo, volto a dizer, olha o tamanho da condensadora. É muito importante para você entender que este aparelho vai funcionar de forma mais eficiente
e consumindo menos bateria do seu caminhão durante o seu funcionamento. Vamos falar agora um pouquinho da evaporadora e vamos começar aqui pela evaporadora do produto genérico. Veja, primeira coisa, esta evaporadora, como dito lá no início, não possui nenhum isolamento térmico sobre ela, é apenas a peça plástica. E quando eu retiro a peça plástica, vejam só o que eu encontro aqui, meus amigos. O que eu encontro aqui é uma evaporadora extremamente pequena. Quanto menor a evaporadora, menor a capacidade de resfriamento da cabine. Não tem como performar a potência declarada se você não tiver o tamanho do radiador correto. Além disso, nós temos aqui um rotoventilador duplo com motor centralizado. O que isso quer dizer? Vocês vão ver já em comparação ao Bergstrom. São dois rotoventiladores pequenos que, de certa forma, não possuem grande fluxo de vento para dentro da sua cabine. Ao não oferecer grande fluxo de vento, o que você vai precisar fazer para ter um bom fluxo de vento? Você vai precisar aumentar a velocidade do seu ventilador. E ao aumentar a velocidade do seu ventilador, você vai, com toda certeza, consumir mais bateria. Agora, nós vamos mostrar a evaporadora Bergstrom. Vejam a diferença já na primeira vista. A gente retirou lá no comecinho do episódio aquela cobertura de isopor que a nossa concorrência simplesmente não tem, o que garante alta performance de refrigeração da sua cabine. Segundo, olha o nível da capa estrutural que a gente tem sobre a evaporadora, isolando por completo o funcionamento de todo o sistema que está ali dentro. E nós vamos tirar essa capa para mostrar as características dessa evaporadora para você. Aqui é onde a verdade aparece. Eu já mostrei para vocês a verdade sobre o compressor, eu já mostrei para vocês a verdade sobre a condensadora e o ventilador da condensadora, mas vejam esta evaporadora. Aqui nós estamos falando da mágica Bergstrom. Primeiro porque nós temos aqui um blower completo. O que isso quer dizer? Não existe fracionamento desse rotoventilador, o que causa um fluxo de ar, um fluxo de vento para dentro da sua cabine muito mais agradável. Por quê? Porque um volume muito maior de ar vai estar refrigerando a sua cabine para que você se sinta confortável, ao passo que você vai ter uma rotação menor de funcionamento, o que vai querer dizer menor consumo de bateria e menor ruído, para que você possa descansar tranquilo durante os momentos de parada do seu caminhão. Repare agora no tamanho do radiador ou do trocador de calor da evaporadora Bergstrom. Ela é praticamente o dobro do tamanho da concorrência. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer eficiência. Nós vamos entregar a potência declarada em nossos manuais de instrução para você, amigo caminhoneiro, para você, dono de frota ou administrador de frota. Por quê? Porque este trocador de calor é suficiente para entregar a nossa potência declarada. Vamos falar agora de um componente de extrema importância, o cérebro do seu equipamento de ar-condicionado, o controlador eletrônico. Antes de falar dos módulos eletrônicos, vamos falar sobre o que é a tecnologia inverter. Essa tecnologia é o que faz o compressor variar de rotação e, portanto, nessa variação de rotação, ele é capaz de economizar energia das suas baterias. Quem é que calibra todo esse sistema? O módulo eletrônico. O que é importante destacar sobre o módulo eletrônico da concorrência genérica? E um ponto de preocupação e atenção é que os módulos que estão aí rodando nos aparelhos genéricos não possuem qualquer tipo de homologação, seja pelos agentes oficiais no Brasil, como o Inmetro, ou ainda qualquer montadora. Já o módulo de controle da unidade Bergstrom é o que há de mais avançado em tecnologia no mundo. Mas por que isso, Fabrício? Porque é o único módulo homologado por montadoras no mundo todo. A Bergstrom não está só preocupada com o funcionamento do seu ar-condicionado, ela foi validada pelas montadoras do mundo todo no que diz respeito a consumo de bateria, a consumo de energia produzida pelo seu alternador, tudo isso prezando pelo conforto do motorista e ao mesmo tempo prezando pela saúde e vida útil das suas baterias e do sistema elétrico do seu caminhão. Vejam vocês que nesse momento no mercado brasileiro se diz de tudo a respeito de performance de ar-condicionado elétrico de teto. Mas é muito importante que você acompanhe os números. Vou dar uma dica aqui para vocês importante. A gente não sabe qual é a tensão de corte da bateria que interrompe o funcionamento das unidades genéricas. Aqui
você tem todo tipo de parâmetro acontecendo no mercado. Nós já identificamos produtos que cortam o funcionamento do ar-condicionado com as baterias em 20 volts, em 19 volts, em 18 volts. Temos aparelhos, inclusive, que através do aplicativo de celular, o próprio motorista pode definir o ponto de corte de funcionamento do ar-condicionado. Isso, com toda certeza, vai prejudicar a vida útil das suas baterias. A bateria não está pronta para trabalhar em 19 volts. Se isso estiver acontecendo no seu caminhão, certamente você está prejudicando a vida útil, seja das baterias, seja do sistema elétrico do seu caminhão. Já o módulo eletrônico da Bergstrom é o único do mercado que interrompe o funcionamento do ar-condicionado quando as baterias do veículo atingem 22,8 volts. É a única unidade do mercado a garantir até 8 horas de autonomia consumindo o mínimo de bateria possível. Veja, 8 horas de autonomia chegando em apenas 22,8 volts. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer muita economia de combustível, quer dizer muita redução de manutenção do seu caminhão e, ao mesmo tempo, muito conforto para o motorista dentro da cabine. Mais importante é mencionar que o módulo eletrônico Bergstrom e o software Bergstrom é patenteado, tecnologia exclusiva das montadoras no mundo inteiro. Você só vai encontrar essa tecnologia comprando uma unidade Bergstrom, onde você vai garantir a melhor eficiência de funcionamento e, portanto, a maior economia de combustível e manutenção do seu veículo. E a dúvida número 1 de todos os nossos clientes no processo de escolha do seu aparelho de ar-condicionado elétrico de teto é o consumo de bateria. Ninguém quer ficar sem bateria na estrada, não é verdade? A questão é que nesse momento a concorrência genérica está divulgando todo tipo de parâmetro sem nenhum critério, sendo que o critério mais importante a ser avaliado aqui é qual é o consumo de bateria máximo daquela unidade. A gente vê aí a concorrência falando de consumo de 17, 20, 22, 23 amperes-hora, mas a gente precisa entender como é que esses testes estão sendo feitos, porque a potência de consumo nominal dessas unidades genéricas pode chegar até 60 amperes-hora, o que vai ditar completamente a autonomia de funcionamento do seu aparelho. Se você tem um aparelho que consome na máxima 50, 60 amperes-hora e você tem uma bateria de 180, 200 amperes, você já sabe o que vai acontecer. Você vai ter no máximo 2, 3 horas de autonomia, podendo assim não economizar todo o combustível que você gostaria de economizar. O que acontece na unidade Bergstrom é completamente diferente. Aqui nós garantimos o consumo máximo de 30 amperes-hora. O que isso quer dizer? Quer dizer que, independente das condições externas, esta unidade consumirá apenas 30 amperes-hora. E tem mais um ponto relevante sobre a concorrência versus Bergstrom. Se você olhar nas especificações de boa parte dos genéricos, todos eles garantem esse consumo máximo de bateria com apenas 30 graus Celsius lá fora, quando muito 35 graus Celsius lá fora. Aqui não, a Bergstrom garante o consumo de bateria com temperaturas externas de até 45 graus Celsius. O que isso quer dizer? Quer dizer máxima potência, máxima eficiência nas condições mais extremas do nosso Brasil. E no vídeo de hoje, eu busquei mostrar para você, amigo caminhoneiro, amigo administrador de frota ou frotista, os detalhes que ninguém mostra na hora que você vai escolher o seu ar-condicionado elétrico de teto. Não tem milagre, tem engenharia, tem fornecimento às montadoras, tem 75 anos de história, 75 anos de experiência para projetar o aparelho com a maior eficiência do mercado, utilizando os componentes mais robustos do mercado. É assim que a Bergstrom pensa, é assim que a Bergstrom deseja para você, você que deseja economia de combustível, menor manutenção da sua frota, conforto e retenção do seu motorista. É para isso que a Bergstrom está no Brasil. Vem com a gente, vem pro Frescão. Se você quer mais conteúdos como este, siga-nos nas nossas redes sociais.